Fala pessoal, eu sou o Lucas Vicente, sou um aluno do projeto Vi Dançar e este é um podcast Foi Câmera. Caso você queira acompanhar os outros episódios, vá na nossa página do YouTube e acompanhe os outros episódios anteriores que foram conversas muito boas. E hoje, nosso convidado é o Nininho Jazz, né? Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui pro nosso podcast, pra gente ter essa conversa boa. Caso você queira falar alguma coisa. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que eu sou um cara apaixonado por educação, dizer que esse projeto é um projeto que me deixa extremamente feliz e contente estar junto de pessoas jovens. Mas antes de tudo eu vou até fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro de pele retinta, eu tenho cabelo dreadlocks, estou de óculos, crachá da empresa que eu trabalho, que é a Petrobras, e uma camisa preta com o símbolo de uma mão, né, em punho e viste, essa mão cerrada, e um blazer azul. E é importante para mim também fazer essa audiodescrição para que as pessoas que não têm condições de estar assistindo visualmente possam estar ouvindo e sabendo um pouco mais de nós que estamos aqui. Mas principalmente gostaria que você soubesse que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. Bom, então começando nossa conversa, você já passou por muitas situações, como você mesmo disse, mas conta o início de tudo, de como tudo começou para você. Tudo começa com meus pais, um casal, fui casado durante muito tempo, o seu Porfírio, conhecido no Morro de São Carlos, no Estácio, como Firinho, e Dona Maria Lúcia, minha mãe, que é fisioterapeuta. Nós foram nascidos e criados, é muito legal falar que eu sou filho de um casal preto, nascido e criado no Morro, que batalharam muito através do estudo, para poder dar uma condição de educação bacana para mim e para minhas duas irmãs, André e Thalita. Eu sou de um núcleo de família proveniente do Morro de São Carlos, que fica no bairro do Estácio. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque meus pais rodaram o Brasil trabalhando, né, nas suas atividades profissionais, e eles sempre fizeram questão de falar onde eles fossem, que eles eram nascidos e criados no Morro de São Carlos. Meu pai, como auditor federal do Ministério do Trabalho, engenheiro, professor universitário, ele dava aula e falava: eu sou professor, né, sou na universidade, sou auditor do Ministério do Trabalho, sou nascido e criado no Morro de São Carlos. E minha mãe é a mesma coisa. Eu acho que tudo começa na minha raiz, de onde eu vim, que são meus pais, que me criaram e com esse ar, né, com a preocupação de ter um ar de um ambiente saudável, com bastante educação, né, e, obviamente, algumas cobranças, né, como todos os pais normalmente têm, mas que me deram as opções de trilhar caminhos através do esporte, que comecei no atletismo, como meu pai foi atleta também, a música, que sempre esteve próximo de mim, muito próximo, até pelo ambiente familiar, e a educação, que me proporcionou também ter alguns avanços na minha até a condição financeira também. Então, acho que tudo começa da raiz e dos frutos positivos que tudo que essa raiz, que são meus pais, me proporcionaram, eu tenho colhido hoje em dia. Sim. É muito importante, né, essa ligação que a gente tem com os pais, né? A gente carregar o que eles carregaram durante tantos anos, né? É literalmente um legado que a gente carrega dos nossos pais. Então, você trabalha na Petrobras. Exato. É cantor. Também. Sim. E eu queria saber sobre essa sua parte da música. Como você teve seu primeiro contato com a música, assim, para tu? Sim. É como eu falei no início, tudo vem do meu ciclo familiar, do meu convívio de família. A música sempre esteve muito presente. Obviamente que meu pai e minha mãe tinham muita preocupação
com a minha proximidade com a música. Eu acho que eles eram muito mais confortáveis com a minha proximidade com o esporte competitivo, né? Que era o atletismo, correr 100 metros rasos. Eu sonhei muito em ser um grande campeão no atletismo, mas eu não consegui ser o grande campeão que eu sonhei. Porém, o esporte, e aí fazendo um paralelo com o balé, ele me ensinou a disciplina, no sentido bom da palavra disciplina, me ensinou o autocuidado, me ensinou a me preservar, me ensinou a me afastar dos excessos, né? Então, eu nunca sempre me policiei no sentido de ter uma preocupação com a minha saúde. Então, quando eu sigo para esse vínculo com a música, através dessa relação também familiar, obviamente meus pais ficaram meio preocupados, a música e tal, mas eu já tinha essa base, primeiro a base sólida da família, né, de conhecimentos, e também essa minha preocupação com o meu bem-estar, com a minha saúde, e saber lidar, né, com tudo, as coisas boas que a música poderia e qualquer outra coisa poderia me proporcionar. Então a música, ela me proporcionou também coisas maravilhosas. Dentre elas, como você falou, eu trabalho na Petrobras. Eu tive a oportunidade, nos 70 anos da Petrobras, cantar o hino nacional regido pelo maestro Isaac Kerebetchevsky com a Orquestra Sinfônica Petrobras. Isso é um dos motivos de maiores orgulhos que eu vou carregar para mim. Eu falo assim, eu acho que o papai, que tinha um pouco de preocupação da minha conexão com a música, ele teria muito orgulho, se vivo fosse, e falar assim, pô, a música proporcionou ele isso. Mas a música também me ajudou no meu dia a dia profissional. Vou te explicar como. Eu era muito tímido quando eu era mais novo. Então, por ser muito tímido, os meus pais identificaram uma dificuldade minha de articular as palavras. Eu falava assim, falava para dentro, né? Minha mãe sempre falava, fala para fora, fala para fora. E aí descobriram uma forma de me botar numa aula de teatro. E essa aula de teatro, eu comecei a trabalhar melhor minha voz, desbloqueei um pouco a timidez e me possibilitou ter facilidade de falar em público. E aonde a música chega? A música chega também nessa facilidade também de encarar público. Então, dentro da minha atividade profissional, muitas das vezes eu tenho que fazer palestra, dar treinamento, e eu lido bem com isso, porque a música também foi me talhando de forma positiva e me preparando para poder passar mensagens. Então, é um caminho, né? Tá tudo bem entrelaçado. O esporte, a arte, né? E minha atividade profissional. Sim, sim. Cara, eu vou falar de música também, um caso curioso, né? Eu faço aula de música. Faço aula de música. Então eu sei como é que a música entra na mente e não sai mais. Entendeu? Não sai. Entendeu? Teve tempo que eu dei uma parada, né? Que eu tive que focar em outras coisas, mas, cara, a música, ela sei lá, ela meio que te torna outra pessoa. Sim. Depois que tu entra na música, ela te torna outra pessoa, que ela te dá uma visão de tipo, pô, você se torna uma pessoa mais centrada naquilo que você faz, tal, você vai se conhecendo mais, entendeu? Vai conhecendo mais seus talentos. E você é um cara de muitos talentos, pelo que você tá falando aí. Pô, obrigado. Muitos talentos. Mas assim, mais do que assim, o talento a gente tem, né? Mas é fruto também de trabalho. Sim, muito esforço. Porque muitas das vezes você vai ver pessoas que têm talentos, mas elas não investem nos seus talentos, não trabalham a potência dos seus talentos, né? Então, eu quando um pouco mais jovem, eu tinha muitas possibilidades. Eu demorei muito a focar ou me encontrar naquilo que eu realmente queria investir um pouco mais. Quando eu parei com o atletismo, eu me senti meio assim, poxa, eu não vou ser o campeão que eu queria ser. A música me agasalhou, ela me abraçou. Mas ela me abraçou, como você falou, com algum talento, mas eu tive que desenvolver também. Então, eu comecei a fazer aula de canto, procurei me aproximar de bons músicos, então tenho grandes amigos músicos. Eu sempre tive um olhar também, a questão da composição, então, para poder compor bem, eu aumentei bastante minha carga literária, passei a ler mais.
Então isso me deu uma mais robustez de repertório, né? Mais vocabulário para poder compor. Então, assim, teve esse trabalho também, tipo, você ter o talento, mas você trabalhar em cima daquilo que, como eu falo, que o Papai do Céu e os orixás me deram. Né? Então, você assim, te apresentou isso, mas vamos potencializar. Então, acho que isso é muito importante. A gente ter o talento, trabalhar no desenvolvimento dele. Sim, sim. E você falar de compor músicas, né, me trouxe uma questão interessante. Como você achou o seu estilo de música? Né? Então, cara, eu cantei durante alguns anos num grupo chamado Bossa do Samba, que era um grupo de samba, fazia samba, o pessoal chama de samba mais raiz, mais tradicional, mas eu sempre fui muito eclético musicalmente. Eu falo para todo mundo que eu sou multi-artista quando o assunto é música, né? Os meus pais, como eu falei, sempre foram nascidos e criados no Morro de São Carlos, que é um local, o Estácio é um bairro chamado Berço do Samba, onde nasceu a primeira escola de samba, mas no Morro de São Carlos tem uns artistas que eu gosto muito, né? Que foram do Morro de São Carlos, o Gonzaguinha, o Dominguinho do Estácio e um que foi uma influência positiva para mim, que foi o Luiz Melodia. Porque ele não se deixava assim se rotular, no sentido de falar, eu tenho esse estilo. Ele cantou samba, valsa, seresta, rock, hip hop. Então, ele foi plural. Então, apesar de muita gente me conhecer ou ter um vínculo com a minha imagem cantando samba, eu me vejo como um cara plural, assim, disponível e aberto a cantar vários outros estilos. Então, eu não me identifico assim como um estilo. O estilo da música, para mim, é aquela que toca meu coração e toca minha alma. Muitas das vezes a que toca meu coração e minha alma não toca as outras pessoas que estão em volta. Mas isso também, para mim, não é tão importante. Mais importante para mim que tocando meu coração e minha alma, eu vou estar trabalhando com verdades. Então, eu estou trabalhando com as minhas verdades. Seja ela o samba, seja ela o soul, seja ela o jazz, seja ela qualquer outro tipo de segmento. Eu estou no momento agora que eu estou apaixonadíssimo pelo R&B, né? Nacional. Estou super curtindo essa onda. E também estou curtindo muito os blocos afros, né? Eu sou apaixonado por um bloco afro chamado Ileaê da Bahia. Tem um bloco chamado, que é o primeiro bloco afro brasileiro, o Ileaê. É uma referência, não só musical, como também uma referência de conhecimento da cultura negra. Isso é muito importante, aquela história que eu falei no início. A gente vai nos moldando através da música. Você falou que a música entra na mente. Tem músicas que entraram na minha mente de forma que me fizeram caminhar, sabe? Muitas das vezes eu queria desistir, eu falo que minha vida é traçada com trilha sonora. Eu tenho trilhas sonoras assim na minha mente. Muitas das vezes eu tentei desistir de alguma coisa e vem aquela música. E aí, às vezes, aquela música conversa com aquilo que meu pai e minha mãe me falaram, com um primo meu, uma prima, meu avô, minha avó. A música, ela vem fazendo... minha vida tem trilha sonora. E essa minha trilha sonora, ela não tem um estilo, ela pode ser vários outros estilos. Então, eu me sinto bem livre quando falo o assunto é estilo musical. Então tu não tem um estilo único, entendeu? Não. Você é o cara que a música me tocou, tu já guarda ela ali, entendeu? Exatamente. Fica curtindo ela. Exatamente. Eu sou o mesmo tipo de pessoa. Pra mim, Pra mim, a música tem que ser boa, tem que ter sentido, tem que ter um significado maneiro. Não música... Tipo assim, só sai falando várias coisas que você não entende nada. Pra mim, eu gosto muito da música que tem algum significado por trás, entendeu? Conta a história de alguém... Esse tipo de coisa. Aquilo que te toca, né? Realmente. Que se emociona, porque a música é emoção. A arte é emoção. Né? Então, você às vezes olha um quadro e fica emocionado com aquela obra de arte, aquele quadro, aquela escultura. Da mesma forma que você vê uma performance de um bailarino, né? De um cantor, enfim, de qualquer movimentação artística, ela tem que tocar a tua alma. Eu tenho uma história que é bem interessante, eu vou contar para você. Eu fui assistir uma exposição de um artista, acho que holandês. E todo mundo me perguntou, muita gente pegava uma lupa para ver os detalhes vendo a lupa. Vieram me perguntar, por que você não pega a lupa? Eu
falei, cara, eu não estou analisando tecnicamente essa obra de arte. Ela me impacta pelo conjunto, pelo que eu olhar e como ela me toca no coração. Eu não preciso de ver os detalhes. Esses detalhes me interessam. A música, a arte, de forma geral, às vezes ela não precisa nem ser tão perfeita, porque às vezes aquela pequena imperfeição é aquilo que nos toca. Então, acho que vejo como isso, como você falou. A música, ela é boa quando ela toca a nossa alma. Quando ela nos passa uma mensagem, às vezes positiva, às vezes não, mas ela tem que nos emocionar de alguma forma. Então, sim, essa para mim que é a música boa, a música perfeita, que me toca. Sim, esse tipo de música é um ensinamento para a vida. Exato. Falando sobre música, né? Como funciona o seu processo de composição de música? Meu processo de composição. Eu tenho o meu grande parceiro, é um primo meu, Gustavo, né? Gustavo SB. Nós temos uma diferença de 5 dias de nascidos, né? Quando éramos mais novos, nós andávamos juntos e o pessoal perguntava por que nós éramos gêmeos. Depois ele ficou bem mais alto que eu, mas foi um cara que me apresentou assim, artistas, sempre trouxe para mim a proposta e me desafiou na questão da composição. Aí eu tenho outros parceiros também, né? Como o Diego, que é um grande irmão que a música me deu, mas o Gustavo é o cara que me incentivou, meu primo Gustavo, e me desafiou. Às vezes, inclusive, na pandemia, a gente criou um processo novo, que às vezes a gente começou fazendo, eu sou muito próximo dos meus primos, né? Meus primos são meus irmãos, meus parceiros. Então a gente começou com o negócio da música para fazer uma sátira para alguém. Vamos fazer uma história para zoar o fulano. Aquela coisa bem de moleque, né? Vamos zoar o fulano. Aí faz uma coisa zoando. Aí depois eu falei, se a gente está fazendo para zoar o fulano, vamos contar uma história, né? Que o compositor é um cronista. Aí esse meu primo começou a me provocar. Falei assim, vamos contar uma história sobre isso, vamos contar uma história sobre aquilo. E a gente começou a fazer. Aí teve um baque na pandemia. Todo mundo dentro de casa. Eu fiquei muito triste, fiquei muito mal. Eu preciso respirar, eu gosto de ar livre, eu gosto de voador para dar um mergulho no mar. Eu gosto de caminhar, gosto de ir para academia, malhar. E na pandemia eu fiquei trancado e aquilo foi me deixando muito mal. Me detonou emocionalmente. Eu me segurei emocionalmente na minha filha, ela tem 9 anos, o nome dela é Dora, e eu fiquei com a minha filha, dentro de casa, trabalhando online, continuei trabalhando na Petrobras pelo computador, online, trabalhando bastante, mas triste, extremamente triste. Aí o Diego Esteves e o Gustavo começaram a falar assim, vamos fazer música online. Eu falei, não gosto disso e tal. Eu sou sempre aquele cara que resiste. Não gosto disso, não vou fazer, não sei. Aí começamos a fazer uma música, fizemos outras, e aquilo começou a me fazer bem. Aí você liga, faz uma chamada de vídeo para poder falar assim, como é que ficou e tal. Aí eu pego o violão de lá, aí eu não toco o violão, mas eu fico, mexe nessa harmonia aqui, faz isso, faz aquilo. Aquilo fez um bem para minha saúde mental, sabe? A gente fala hoje, se fala muito hoje em saúde mental. Eu acho que durante a pandemia, esse processo de criação de música, musical ou de composição, foi o que salvou minha saúde mental. Me ajudou muito. E eu sou muito grato aos meus parceiros de música, que é meu primo e o Diego, temos outros. Mas nesse processo de composição online, durante a pandemia, eu acho que eu me reconectei com a música. Sim. Sabe? Aí eu lembro que eu falei pro Gustavo assim, Gustavo, não fica fazendo música não, brother. Ninguém vai gravar mesmo. Ele falou, quem disse que a gente precisa ser gravado? A gente não faz música para fazer sucesso, a gente faz música para externar nossos sentimentos. Cara, eu achei aquilo sensacional, aí comecei ali com eles. Inclusive eu estou agora gravando um EP com alguma das músicas que foram compostas durante esse processo, esse momento da pandemia, para ver se eu lanço em 2026. Né? Então, essa notícia aqui de primeira mão, porque assim, foi um momento muito difícil para mim e a música me salvou, a música me ajudou. Eu comecei a inserir, não as minhas composições apenas,
mais algumas músicas nas minhas falas também na Petrobras. Dentro da própria Petrobras, quando eu conversei sobre isso com um gerente chamado Olegário, ele brincou comigo, falou assim, o Coelho, que era o gerente geral da Reduc, ele falava assim, sempre falava assim, firmeza no propósito, firmeza no propósito. Eu te desafio a compor uma música chamada Firmeza no Propósito. Aí eu fui para casa, fiz a música. Aí quando cheguei, mostrei pro Gustavo, tá faltando terminar esse refrão aqui, não tô conseguindo fechar. Aí meu primo, peraí, me manda aqui. Aí manda, aí já a chamada de vídeo. Aí essa música ela começa assim, resistir é não desistir, pois quem sonha quer conquistar. Foi um resumo, usei um momento, o desafio, eu gosto de ser desafiado, gosto muito. No esporte foi assim, na música também, eu gosto de ser desafiado, na vida eu gosto de ser desafiado. E nós fizemos essa canção que eu cantei na Reduc, no aniversário da Reduc. Depois eu fui cantar essa música numa outra refinaria em São José dos Campos. Isso me deu uma certa notoriedade, apesar das pessoas me conhecerem como cantor na Petrobras, que me levou para aquele momento que acho que foi o ápice, cantar o hino nacional nos 70 anos da Petrobras, e regido com uma orquestra sinfônica e regido pelo Isaac Krabachevsky. Cara, então... Pô, a música te fez tão bem, até num momento muito difícil para você, né? Nem eu sei o que falar sobre. Mas tu acha que... como funcionou pra você? Tipo assim, do mesmo modo que aconteceu contigo, tu acha que com o cenário de hoje pode acontecer com outras pessoas também ou não? Pode, mas aí não é nem só a música, né? É tudo aquilo que te liberta, tudo aquilo que te faz bem. Tem pessoas que se sentem muito bem praticando atividade física, que é o meu caso também. Tem pessoas... Eu descobri também na pandemia que eu adorava nadar. Minha primeira aula de natação, quase me afoguei. A professora quase pulou na piscina. Aí eu comecei a praticar. Aquela coisa de você se desafiar, ser desafiado e tentar melhorar naquilo que você gosta e te dá prazer, né? Comecei a nadar. Aí eu conheci um grupo através de um colega da Petrobras, o Edson, ele me levou para conhecer natação em águas abertas. Eu tinha um trauma com o mar, porque um momento, numa festa que eu fazia, festa de Iemanjá, o William Vorris, um grande amigo meu do esporte, do atletismo, olha como o esporte e a música estão aí, fazia uma festa de Iemanjá no Arpoador, eu fui participar da festa, eu quase me afoguei, e aí fui salvo por um bombeiro militar, né, que ficou me acompanhando e tal, não chegou nem a tocar em mim, mas ele me acompanhou, fiquei muito tranquilo em saber que tinha um bombeiro militar me olhando, consegui me desvencilhar e passar. E comecei a fazer natação no mar também, eu me descobri. Então, a primeira prova de natação, da mesma forma que na piscina eu quase me afoguei, que eu comecei a sentir travado, quando eu fiquei em pé, a água estava batendo na altura do meu umbigo, mas eu fiquei em pânico. No mar foi a mesma coisa, me desafiei. Primeira vez que eu nadei 200 metros, fiquei apavorado. Mas todo mundo ali, tudo muito precavido, com toda a equipe e tal. Depois comecei a nadar, hoje eu consigo nadar 5 quilômetros. Então a gente vai descobrindo coisas que nos movem, que nos faz bem, que nos faz felizes. Então a música, a arte, o trabalho também, você trabalhar com o que você gosta. Hoje eu trabalho na gerência de direitos humanos da Petrobras. Eu tive que me apropriar de conhecimento, de estudar, e continuo estudando. A gente nunca na vida deve ou vai parar de estudar. A gente vai sempre aprimorando, vai tentando evoluir, desenvolver nas nossas atividades pessoais e profissionais. Mas é isso, é você ter paixão, você conseguir fazer o que você gosta com paixão e tentar sempre estar evoluindo naquilo. Isso é bom para o nosso coração, é bom para a nossa alma, é bom para a nossa autoestima. Às vezes a pessoa fica assim, pô, o ator, né? Hoje conheci alguns atores, eles continuam estudando, continuam lendo, continuam melhorando, tentando melhorar a voz, fazendo cursos. Eu vejo assim, sabe? Que a gente tem que se entregar naquilo que a gente gosta, que nos faz bem e tentar evoluir naquilo. Que quando você faz uma coisa que você gosta muito,
nem parece mais trabalho, né? Eu, quando vou cantar, eu vou lá, aqueço a voz, faço isso, faço aquilo, mas é tão prazeroso que não parece trabalho. Hoje em dia também. Eu acordo para ir trabalhar com uma temática que me move, que é a área de direitos humanos. Então, eu pego um livro quando eu vou ver, caramba, 1h30 da manhã, tem que acordar às 6, mas eu fiquei envolvido naquilo. Né? As histórias, como as coisas se processam, esse interesse, isso nos move. Sabe? Isso não nos deixa acomodado. Eu gosto muito e penso muito nisso. A gente precisa ter motivação. Aí, voltando à música que eu fiz com o Gustavo, né? Ter firmeza nos nossos propósitos. Firmeza no propósito. Quando você tem firmeza no propósito, você caminha. Aí o caminho fica mais florido, né? Porque quando você não tem muita firmeza no propósito, pega muito espinho no caminho. É aquilo, né? Para você viver o propósito, você tem que passar pelo processo. Né? Exato. Então... E procurar curtir o processo. Porque curtir o processo que às vezes as pessoas pensam, assim, o cara começou a cantar. Ele vai virar um sucesso nacional em 1 ano. E aí aquilo não acontece em 1 ano, a pessoa fica, nada está acontecendo. Curte o processo. Vive o processo. Sabe? A pessoa chega às vezes, vou dar um exemplo aqui, o projeto Vi Dançar. A menina chega sem saber fazer, fica na ponta dos pés. Vai evoluindo, mas você só consegue evoluindo, dar cada passo, você curtir o processo. Tem um tenista, esqueci o nome dele agora, que um jornalista perguntou para ele, você vai vencer esse torneio? Tu sonha em vencer esse torneio? Eu falei assim, não. Ele falou assim, ele respondeu, eu sonho em ver meus filhos crescerem, ter uma família sólida. E ele se divirte, um tenista negro, negrão, cara, esqueci o nome dele agora, me fugiu. E ele joga tênis, ele se joga no chão, ele faz o ponto, ele comemora, ele dança. E as pessoas falam assim, esse cara joga brincando, ele não está preocupado em ganhar. Ele falou, não, meu sonho vai além de ganhar o campeonato, meu sonho é ser feliz. Ele faz todo o sacrifício, ele corre, ele faz a musculação, faz os treinos, treina não sei quanto forma de rebater a bola, mas ele quer ser feliz. Então, quando a gente bota isso na cabeça, os resultados vêm. As coisas boas vêm. Sim. É isso. Às vezes, quando você chega no propósito, acaba sendo... o processo acaba sendo melhor que o propósito. Exato. Então, porque quando chega no propósito, tu já está virando uma outra coisa, aquela coisa da melhoria constante. Você pensa, atingir um degrau, agora eu vou atingir o outro. A questão é quando você estabelecer as metas. Você não pode estar aqui embaixo e achar que vai subir 10 degraus de uma vez só. Então faz o seguinte, curte o processo. Qual é o primeiro passo? Primeiro degrau, segundo, terceiro. Quando você menos esperar, você chegou no topo. Aí quando chega no topo, você pensa o quê? Agora eu vou construir uma torre e vai aprimorando, né? E aí vai. Sim. E falando de música, né? Que é uma coisa que você é um bom representante da música, né? Então, qual você acha que é o papel dela para a nossa cultura brasileira? Eu, agora recentemente, eu tive a honra de ser certificado pela Universidade de Harvard em um certificado de afro-latinidade, né? Estudo, né? Afro-latinidade. Então, quando eu escrevia, os professores para avaliarem os testes, né? O meu conhecimento, eu sempre citava a música. Principalmente para a população preta brasileira, que construiu muito da cultura, a música, ela além de tudo, ainda era forma de cura. Através da música você tinha cura. Na religião de matriz africana você tem a música como uma forma de conexão com os orixás. Bota a criança para dormir, você tem a música está presente em tudo. E a música é uma forma também, quando você educa através da música, de dar um exemplo para as crianças, percepção de ritmo. Quando você ensaia uma orquestra, cada um tem que saber o seu momento, sabe? Você tem que saber que às vezes
um faz um dó e o outro faz um ré para poder dar um resultado, para dar harmonia, né? um sonoro, né, agradável. Então, para a primeira coisa na música, você ouvir as pessoas, sentir as pessoas. E eu adoro fazer música em coletivo. Eu não gosto de fazer música sozinho. Eu acho que a música é um esforço menor quando você está em coletivo. Eu falo para todo mundo que a música é minha arte de fazer amigos. Através da música, eu cheguei a vários lugares. Através da música, eu me desenvolvi na minha atividade profissional. E aí eu usei, nesse certificado da Universidade de Harvard, nos meus textos sempre tinham música. Porque eu entendo que a música ela é primordial no desenvolvimento da cultura de um país, ainda mais num país rico como o Brasil, mas de cultura, mas principalmente a música foi um dos pontos e alicerces de resistência da cultura negra no país. Então eu vejo a música como fundamental, né, uma ferramenta fundamental de disseminação da cultura. Eu acho que quase todas as manifestações culturais, principalmente as mais conhecidas, que são manifestações negras e indígenas, em todas elas a música está presente. Se eu não tivesse a música, ou muitas outras pessoas não tivessem a música, elas teriam dificuldade, às vezes, de articular sentimentos, né? Então, quem nunca se interessou por uma outra pessoa, assim, pô, essa música que me lembra da pessoa tal. Quem nunca sentiu saudade de alguém e fala assim, pô, essa música me lembra minha avó Rosa, meu avô José. Então, a música ela é uma forma de multiplicar, não só multiplicar, de manutenção da cultura. Eu vejo principalmente isso. Então, por isso que ela é tão importante para mim, porque ela não só educa, como ela também acalanta o coração e me acalma, me agita, ela me proporciona emoções muito grandes. Mas para a cultura, eu acho que é isso, né? Ela é primordial para a manutenção da cultura do povo brasileiro. Sim, sim. Você falando sobre essa parte, né? Priorizando a cultura negra do nosso país também. Você, como um artista também, qual é a sua opinião sobre como os artistas eles têm que levantar essa pauta sobre o racismo na música ou em qualquer outro tipo de apresentação? Então, eu acho que cada artista ele tem o seu viés, né? O seu propósito. A gente pode retratar qualquer coisa na música, coisas positivas e coisas negativas. A gente pode usar a música como uma ferramenta de alerta. Eu sou um apaixonado pelo hip hop. Em 1992, eu estava em São Paulo, eu conheci o Racionais MCs. O Racionais tive a oportunidade de estar lá e bater alguns papos, não ser tão próximo, mas então, e foi fundamental. E eu trocava muita informação com meu falecido pai e trazia essa forma de dialogar da música. O Ileaí, que é esse bloco afro, que eu sou apaixonado, ele tem um poder de comunicação, de combate ao racismo e aumento da autoestima da população negra desse país. Mas cada artista ele vai usar a música como ele achar conveniente para ele. Eu nem critico aquela pessoa que vê a música pelo lado só comercial, que quer fazer um hit, fazer sucesso. Talvez aquela seja a verdade dela. A música, para mim, ela tem que ser verdade. Então, tem músicas minhas que vai falar sobre o racismo, porque o racismo ele tá do lado de uma pessoa negra desde que ela nasce. Então, vai ter músicas minhas que vão falar sobre o racismo. E só que eu procuro tratar o racismo como da forma, um pouco da forma, vou dar um exemplo que o Ileaí me apresentou quando eu comecei a escrever. Eu tive a oportunidade de participar de um filme chamado Coroas, feito pela Coach Produções. Não sei se você já ouviu falar. Já. Esse filme foi um divisor de águas para mim. Primeiro pelo convite, pela alegria, satisfação de participar,
Mas no lançamento desse filme eu pude cantar uma música minha com o meu primo Gustavo, acompanhada pelo violão do Wellington Monteiro, que é uma música chamada Jogo Duro. E ela trata o racismo, mas não no sentido apenas de sinalizar o racismo, mas muito mais de exaltar o orgulho de ser negro. Isso foi minha forma de usar a música como ferramenta de combate. Mas tem outras formas, certamente, muito bacanas, e tem pessoas que talvez não queiram usar a música como ferramenta, né? Como Racionais faz muito bem, como o Elê aí faz muito bem, outros diversos artistas, Olhos Coloridos do Macau, gravado pela Sandra de Sá, uma música que também é um expoente, assim, né? Uma referência no trato do combate ao racismo. Jorge Aragão tem uma música chamada Identidade, que ele fala que é elevador, né? Que ele começa falando a história do elevador. Eu demorei um pouco a entender, né? O quão poético e forte era essa música. Então, cada um tem o seu jeito. Eu não critico, mas eu acho que eu vejo a música como uma ferramenta muito poderosa no combate a todos os tipos de mazelas da sociedade. E o racismo é uma delas, né? Então, a música pode ser usada também no combate contra a homofobia e contra qualquer outro tipo de discriminação e preconceito que se exerce sobre algumas pessoas. Então, é uma ferramenta muito potente. Sim. E durante esse teu processo da sua carreira, você já teve muitos episódios de racismo? Não, eu não tive nenhum tipo de episódio direto. Até porque eu acho que a vida, por eu ter sido muito privilegiado na vida, meus pais são nascidos e criados no Morro de São Carlos, mas me deram uma condição social, né, muito boa, né? Então, de morar numa casa legal, com carro na garagem, piscina. Meus pais se sacrificaram muito em prol de mim e das minhas irmãs, né? Da família, de forma geral. O racismo, o ataque direto, não sofri na música. Obviamente, eu sofri o ataque indireto, que é o ataque indireto, é aquilo que está vinculado ao racismo, que a gente chama de racismo estrutural, que todas as pessoas negras sofrem de alguma forma. E daí tinha isso, tipo, vou cantar uma música, ver o cara falar assim, pô, essa música aí não tem nada a ver, vai passar bem. Mas qual é a música que eu estava cantando? Eu estava cantando Eu Sou Filho de Gangazumba, puro sangue de zumbi, meu cabelo é pichain, meu sorriso tem marfim. Aí depois eu emendava com uma música que eu falava os meus olhos coloridos me fazem refletir, que eu estou sempre na minha, não posso... E aquilo incomodava a pessoa, mas aí, desculpa, vai ficar com seu incômodo. Porque eu também uso a música como forma de incomodar as pessoas. Então, aquele incômodo eu percebia nitidamente como uma atitude racista. Mas eu não deixava de provocar. E continuei cantando as músicas, continuei me comportando, porque até a minha forma de atuar, de estar, né, de circular no planeta, muitas vezes ela é uma afronta ao racismo. Eu tenho dreads compridos, eu sou um homem negro retinto, gosto de ocupar todos os lugares, e gosto de usar a música também como uma ferramenta para emocionar, e o incômodo é uma forma de emocionar o racista. Então, por muitas das vezes, o ataque direto eu nunca sofri, porém, eu já percebi olhares, já percebi e tal, e isso é algo que também já caminha comigo desde a nascença. Eu fui muito bem preparado pelo meu pai e pela minha mãe para poder conviver com isso, de forma também que não me abalasse e me desse até mais força. Sim. E para a gente encerrar, né, nossa conversa maravilhosa, inclusive, Obrigado. O que Nininho Jazz tem pro futuro? Pro futuro,
O meu futuro, eu quero ser feliz. Eu quero ver minha filha crescer, evoluir, desenvolver naquilo que ela queira fazer. Eu quero poder abraçar cada vez mais meus amigos, meus familiares, estar com meus primos, com minhas irmãs, beijar minha mãe, sabe? O meu futuro é isso. Esse é o que eu vejo como futuro. Agora, nessa trajetória, nesse processo, eu quero cantar, eu quero estudar, eu quero estar saudável física e emocionalmente. Então, isso é um trajeto. Agora, o futuro eu quero ser feliz. É isso. A música, o esporte, a família, ela vai estar ali me proporcionando essa trajetória feliz. O que eu quero para o futuro é eu estar feliz, mas só que para eu estar feliz, não é uma visão egoísta, né? Porque eu preciso estar feliz, eu preciso ver as pessoas ao entorno felizes. Eu preciso saber que as pessoas não estão sofrendo discriminações. Eu preciso saber também que as pessoas não estão morrendo de fome. Eu preciso saber que as pessoas não estão sendo violentadas e sofrendo violência no seu dia a dia. Ou seja, eu preciso estar feliz, equilibrado, saudável e de alguma forma usando o meu conhecimento, a minha arte, para tentar diminuir as dores das pessoas que estão em volta. E quando eu falo em volta porque eu circulo em vários lugares. Eu quero ver todo mundo usufruindo do privilégio da felicidade que eu tenho. Então, essa felicidade completa, talvez eu não tenha, porque eu não posso ser feliz sozinho. Mas, se eu puder contribuir para que outras pessoas tenham o privilégio de ser felizes como eu sou, já está valendo. Já está valendo ser o Porfírio Neto, ser o Nininho, filho da Dona Maria Lúcia, do seu Porfírio. E é isso. É isso. Bom, Nininho, muito obrigado, de verdade, por essa conversa. Foi maravilhosa mesmo. Eu que agradeço. Bom, então, pessoal, esse foi o Nininho Jazz, nosso convidado. Espero que você tenha gostado dessa conversa que a gente teve. Vê o nosso canal, curte, comenta, entendeu? Compartilha com os amigos, entendeu? Que vai ser top demais. Muito obrigado. Estamos juntos e muito axé para todos nós.